Olá pessoal, o assunto que eu gostaria de tratar hoje são os negócios jurídicos processuais. Isso porque semana passada o STJ decidiu no RESP número 1.810.444 de São Paulo uma questão importante a respeito desse tema. Nós sabemos que o Código de Processo Civil, lá no artigo 190, prevê a possibilidade das partes celebrarem entre si esses negócios jurídicos processuais, que é uma espécie de contratualização do processo em relação a algumas questões que ajudam a adequar o procedimento à própria natureza do caso e do litígio em si. Nesse caso, o que o STJ se deparou aqui foi com uma ação em que as partes contratualmente, na celebração de um negócio jurídico extraprocessual, previram em uma cláusula desse contrato que, em caso de inadimplemento de uma das cláusulas, o juiz iria conceder uma medida de urgência de bloqueio e penhora inaudita altera parte. Isso quer dizer o quê? Assim que a parte ingressasse em juízo para cobrar essa dívida, esse valor, elas combinaram entre si que o juiz concederia inaudita altera parte o bloqueio de um valor, por exemplo. E a grande questão que surge aqui é: poderiam as partes pactuar antecipadamente uma questão que em tese deveria ser resolvida pelo juiz à luz dos fatos e das provas que se mostram dentro do processo? Então as partes poderiam pactuar algo que na verdade está na autonomia decisional do juiz? Essa é uma questão bastante relevante. Então, no seu pedido, as partes pedem aqui, alegam que, em caso de inadimplemento da dívida, a credora estaria autorizada a obter liminarmente o bloqueio de ativos financeiros da parte devedora, em caráter inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a parte contrária. O TJ de São Paulo resolveu que isso seria ilegal porque supriria o poder geral de cautela do julgador, tá? E que isso seria um ato privativo do magistrado, portanto não poderia ser objeto de negócio processual entre as partes. Eles recorreram e chegaram até o STJ, alegando que as partes fizeram uso da liberdade de contratar e de forma voluntária e consciente estabeleceram essa cláusula, né? E o STJ resolveu confirmar o que já havia sido decidido pelo juiz de primeiro grau e também pelo TJ, para dizer que isso de fato é um ato privativo do juiz. Mas mais do que isso, ele não disse que não é possível fazer esse tipo de pacto, mas sim que é uma prerrogativa do juiz validar ou não esse tipo de cláusula. Então que isso não seja interpretado como se o STJ tivesse dito que esse tipo de cláusula de negócio processual não pode ser celebrado entre as partes. Ele pode ser. Ocorre que segue na esfera de atuação do juiz a validação ou não desse tipo de cláusula, né, que prevê aí um negócio jurídico processual. Tá? É um tema interessante, eu convido todos para que leiam esse voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que está bem curtinho e bem fácil de compreensão. Tá legal? Obrigado.